seu amor é sem fim. Digam todos os que vivem, que seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho que acabamos de ouvir, ele já foi proclamado num domingo de Páscoa, na missa da tarde.
E, na minha opinião, é de um fascínio, como ele está escrito, o que contém esse evangelho. O evangelista Lucas, que é um grande catequista e também um grande escritor, ele narra de uma forma que prende a nossa atenção. E de alguma forma a gente se vê dentro dessa cena dos discípulos de Emaús. Talvez porque também existe aí momentos em que a gente se reconhece dentro da própria história. Quem de nós já não passou momentos em que está assim, cabisbaixo, decepcionado com alguma coisa que aconteceu na vida? Não encontra sentido nos acontecimentos. Conversa com o outro e está assim, né? E às vezes até no nhenhenhenhé, murmurando. Quantas vezes também a gente não sente na nossa vida religiosa que Deus está longe? Parece que a gente até diz, Deus se esqueceu de mim. Assim como os discípulos de Emaús. Eles não estavam entendendo o que tinha acontecido em Jerusalém. Eles tinham expectativas, como também nós trazemos muito desejos e expectativas de paraíso, de uma vida melhor, de felicidade. E aqui vale a pena a gente observar que no mundo de hoje também se proclama muito felicidade. E o tipo de felicidade que se proclama é em ser mais, em ter mais. E ninguém fala que no sofrimento também se pode encontrar o paraíso e a felicidade. O próprio Jesus diz: o Filho do Homem não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Jesus faz também uma releitura da sua própria vida. E às vezes nós somos chamados também a fazer isso. Ver nesses momentos, nessas situações que passamos na nossa vida cotidiana, na nossa vida religiosa, que Deus está atuando. E às vezes é muito difícil. A gente nem reconhece que Ele está caminhando com a gente, ao nosso lado. Assim como os discípulos de Emaús. Isso passa com todo mundo. Todos os santos também viveram isso. Então a gente não precisa se preocupar. Não somos diferentes. Vai ter momentos, e são muitos na nossa vida, que vamos estar assim, caminhando, sem perceber que Deus está ao nosso lado. E, de repente, a gente para, começa a conversar, começa a refletir e reconhece a presença de Deus num desconhecido. Reconhece a presença de Deus quando alguém explica as Sagradas Escrituras. Num momento de leitura da Bíblia. E cai aquela ficha. Puxa, isso aqui parece que está falando para mim. Parece que isso aconteceu comigo. E é interessante porque essa mesma experiência teve Pedro. Olhemos um pouco a figura de Pedro. Um homem sem muita instrução, pescador. E de repente ele faz aqui um discurso arrebatador e ele cita os Salmos. Ele fala dos Salmos, ele fala de Davi com uma precisão, com um entusiasmo, uma memória impressionante. Essa é uma experiência de Páscoa. E quando a gente tem essas experiências, que de repente a gente percebe, Deus esteve aqui. Eu descobri um sentido para aquilo que eu estava passando, para aquela situação da minha vida. A palavra de Deus me trouxe um consolo, me trouxe uma luz, um contexto do meu
sofrimento. É Páscoa. É uma experiência do ressuscitado. E outra experiência do ressuscitado, os discípulos de Emaús tiveram quando foi a partilha do pão. Sentado à mesa, eles perceberam, esse desconhecido era o próprio Jesus. Na fração do pão, ao partir o pão, eles descobriram, é o Senhor. E aí vem essa frase tão maravilhosa, que também expressa muitas vezes vivências da nossa vida. Não ardia o nosso coração quando ele nos falava das Escrituras? Partir o pão é um sinônimo da Eucaristia. Aqui partimos o pão. Mas também é quando a gente parte o pão, partilha o pão com o outro, com um desconhecido, com o necessitado. Cristo também aí se nota presente. Se a gente conversasse aqui entre nós, muitas pessoas também dariam esse testemunho, que experimentaram Deus, a presença de Deus, ao exercer um ato de saída de si mesmo, de partilha, de caridade. E aí experimentam, isso aqui é felicidade, isso aqui é paraíso, isso aqui é presença de Deus. E quando a gente experimenta isso na nossa vida, a primeira reação não é só dizer, não ardia o nosso coração, mas a outra também é assim, fica conosco, Senhor. Fica conosco. A gente quer reter essa experiência para nós. Mas Deus parece que não deseja isso. Parece que Deus deseja outra coisa. Vai anunciar, vai testemunhar, vai falar para os outros irmãos dessa experiência. Aí vem o testemunho, o espírito missionário. Vamos então nesse dia pedir para cada um de nós essa experiência que os discípulos de Emaús tiveram. Mas não só pedir como uma experiência pessoal. Pedir para que a comunidade, a igreja, o nosso grupo, a nossa família também tenha essa experiência. Cristo caminha conosco. Ele está sempre explicando os acontecimentos através da sua palavra, uma palavra viva, eficaz. E Ele está conosco quando partilhamos o pão. Por isso a igreja sempre tem várias semanas celebrando a Páscoa. Essa foi a experiência da primeira comunidade cristã, experiência do ressuscitado, experiência de Páscoa. E a igreja deseja que todos nós tenhamos sempre essa experiência de Páscoa. Que assim seja. Creio em Deus Pai,